é bom estarmos reunidos para cultuar o nosso Deus. E o primeiro louvor que nós vamos entoar é os sonhos de Deus. Ele fala dos planos que nós fazemos e tantas frustrações, tantas coisas acontecem, mas os planos de Deus, o que Ele tem para nós é sempre perfeito. E é isso que nós vamos declarar, que tudo que Deus tem para nós é sempre muito melhor do que aquilo que nós queremos para nós mesmos. Ele sabe o que nós precisamos e vai muito além do que nós queremos. Então, nosso Deus, Ele sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor.
acredito que nesses tempos de incertezas, a nossa única certeza é que nós somos pequenos e falhos, mas Ele é Deus. Aleluia. E Ele pode fazer coisas impossíveis, Ele pode fazer tudo o que nós precisamos. E o próximo louvor que nós vamos entoar, ele fala sobre nos colocarmos na presença de Deus, nos derramarmos diante dele, porque nós sabemos que só é nele nós podemos todas as coisas. Amém. E nós vamos declarar, olha, o que eu sou, eu coloco aos seus pés, porque eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim é muito melhor do que aquilo que eu quero para mim mesmo. Eu vou me humilhar diante da tua glória, porque eu sei que aos teus pés é o lugar mais alto em que eu posso chegar. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Glória a Deus. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá
estrofe, ela fala que mais que fama ou poder, eu quero te conhecer, Jesus. E às vezes a gente passa tão batido porque nós conhecemos a Cristo e a gente para de buscar realmente. Conhecer a Cristo vai muito além do que ouvir falar de Cristo. Às vezes a gente ouve pregações aqui, louvores acolá, mas conhecer a Cristo exige intimidade. O que nós acabamos de cantar, olha, o que eu sou eu entrego aos teus pés. E a gente só consegue se lançar aos pés de Cristo quando nós nos prostramos, nós abrimos mão do que nós queremos, dos nossos sonhos, dos nossos planos, e quando a gente se dedica a ter uma vida de intimidade com Ele. Então que durante todo esse caos que nós estamos vivendo, o nosso desejo seja conhecer mais a Deus. Não de ouvir falar, não por outras pessoas, mas de termos experiências reais com Cristo. Que esse seja o desejo do nosso coração, ter uma experiência verdadeira com Deus, conhecer a Cristo, quem Ele é de fato, se revelar a nós, a cada um de nós, a cada dia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estou aqui para dar continuidade na campanha de missões mundiais, né? O nosso tema é Viva o Poder de Transformar. Nossa divisa está em 2 Timóteo 1,7, que fala: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E Nathalie, por qual motivo eu devo orar? Por qual motivo eu devo ofertar? E por qual motivo eu devo ir? Bom, missões em diversos projetos, e um desses projetos é a Escola Batista em Bafatá, país de origem Guiné-Bissau, que fica no continente africano. Esse projeto, irmãos, ele surgiu em 2004 e tem como principal objetivo promover a formação de crianças e adolescentes desde o pré-escolar até o ensino médio. E também é uma porta de entrada, né, uma porta aberta para falar de Cristo, para evangelizar essas crianças, né? E muitos alunos ali, eles são muçulmanos, irmãos, e muitos deles não conhecem ainda Cristo, não conhecem ainda o Evangelho. E como qualquer outro projeto, esse também tem os seus desafios, né? E um dos desafios é a construção de novas salas, né, para que assim possam conseguir alcançar mais crianças, tanto para Cristo e também para instruir essas crianças na sociedade na qual elas vivem, né? E também outro desafio é construir um poço para que assim possa fornecer água potável para essas crianças. Então assim, você vê como missões se preocupa com o bem-estar da sociedade, né? O bem-estar dessas crianças, dos familiares. Então assim, o que você pode fazer por isso? O que eu posso fazer por isso? Aqueles que se sentirem, irmãos, à vontade, de sentir o desejo de contribuir, de fazer parte dessa obra, eu peço que esteja entrando em contato comigo no privado, ou se não, vocês podem fazer o depósito. Aqui abaixo vai ter a conta da igreja também, aí depois é só enviar o comprovante para mim. E ore também, irmãos. Eu compartilhei um relato de um missionário, e não é só ele, são diversos relatos de diversos missionários que estão passando por perseguição. Esse missionário na qual eu compartilhei no grupo, a família dele foi acometida com Covid e ele está sofrendo perseguição. Eles contam com a nossa oração, irmãos. Ore pelos missionários para que Deus possa dar forças. Ore pelos projetos, porque depois do Covid tudo ficou muito mais complicado, porque teve que fechar algumas coisas, alguns projetos, algumas escolas. Então, continue a orar pelo nosso país, né? Ore por missões, pelos projetos e pelos missionários. E também vá à sexta ser chamado, se foi isso que Deus colocou no seu coração, que você possa fazer parte do reino. Boa noite, amados irmãos, graça e paz, Senhor Jesus.
Boa noite aos irmãos que estão nos seus lares, com seus familiares. Estamos aqui para juntos compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E nesses dias em que vivemos, dias difíceis, dias de caos, vivemos num novo tempo, tempos difíceis, mas nada que não se possa mudar, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar toda essa situação em que vivemos. A palavra de Deus, ela muda as situações, mas ela não muda. A palavra de Deus ela é ontem, hoje e será sempre. E através da palavra, que tudo o que está acontecendo nesses dias pode se mudar. Pode mudar todo esse caos. Pode mudar também as nossas vidas. Então, com a palavra de Deus nos nossos corações, nós estaremos aptos a fazer a diferença. E nesta noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, gostaria de meditar com os irmãos na palavra de Deus. E o título dessa mensagem chama-se Como Ser um Servo Segundo o Coração de Deus. Quando nós ouvimos essa frase, como ser um servo segundo o coração de Deus, nós já lembramos de quem? De Davi. Davi, um homem segundo ao coração de Deus. Ser um homem segundo ao coração de Deus significa ser uma pessoa comprometida com a vontade e com os propósitos de Deus. A Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele foi a pessoa que Deus escolheu conforme o seu agrado para ser líder sobre o povo de Israel. Lemos também que Davi era um homem segundo o coração de Deus no contexto da sua sucessão no trono de Israel. Naquela época, Saul reinava sobre Israel, mas ele acabou fazendo o que era mal perante ao Senhor, e por isso o Senhor o rejeitou. Então, quando nós fazemos mal, quando nós não agradamos a Deus, Deus ele nos rejeita. Então, através do profeta Samuel, Deus lhe enviou até Saul para contar que ele não estava mais o agradando, que ele seria substituído para que pudesse governar aquela nação. Saul estava fazendo aquilo que não agradava a Deus. Então Deus falou para Samuel, olha, vai lá, fala para Saul que ele não está mais fazendo a coisa correta, ele não está fazendo mais a coisa certa. Então Deus chegou naquele momento que Deus parou tudo. Falou, olha, Saul já não é mais o mesmo. Daqui para frente, outra pessoa vai estar sobre o trono para governar o povo de Israel. Deus haveria de escolher um homem com um coração segundo o seu, ou seja, alguém dedicado a obedecer a ele. Ser um homem ou ser um servo segundo ao coração de Deus significa ser perfeito? Não. Não significa ser perfeito, porque Davi não era perfeito. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Perfeito somente Deus. Nós somos imperfeitos. Portanto, a verdade é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era alguém sem defeitos. Ele tinha bastante defeitos.
Ao contrário disso, a Bíblia diz e afirma a natureza pecaminosa de Davi. Ele próprio ele próprio, em vários de seus salmos, reconhecia a miséria de seu pecado. Inclusive, nós sabemos muito bem da história do pecado de Davi, né? Um pecado que desagradou a Deus. Davi se envolveu com a esposa de Urias e cometeu um grande pecado, colocando aquele soldado aí a uma guerra para que morresse, para que ele ficasse com sua esposa. Olha o tamanho do pecado que Davi cometeu. Porque Davi não era perfeito. Davi tinha os seus momentos de imperfeição. Então como alguém que é imperfeito poderia ser chamado de homem segundo o coração de Deus? Como pode isso? Um homem imperfeito, um servo imperfeito, pode ser chamado de segundo o coração de Deus. E nós vamos ver na palavra de Deus o porquê Davi foi chamado segundo o coração de Deus. E porque nós também podemos ser chamados segundo o coração de Deus, se fizermos o que Davi fez. Salmo 51. Eu estou aqui com a minha Bíblia digital. Os irmãos, se estiverem com a sua, pode abrir aqui, pode abrir no celular. Vamos conferir aqui o texto. Salmo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito. Salmo de Davi ao regente do coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Betseba, por causa do seu amor. Ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que disseste tu. Tem razão quando me julgas e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir a tua voz, os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades, ó Deus. Cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dai-me novamente a alegria da tua salvação. Conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas de animais sejam queimados com oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém em construir de novo
e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos no teu altar. Amém? Aqui está o porquê Davi, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa. E ele fala no versículo 3 e 5: Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então Davi, ele tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa. Portanto, para que nós pudéssemos entender o porquê que Davi, sendo um homem imperfeito, poderia ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque, em primeiro lugar, ele reconhece a sua realidade pecaminosa. Davi não tinha problema em confessar os seus pecados. No versículo 4, ele declara: Pequei contra ti somente eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi, ele confessa os seus pecados, ele não tem medo de se chegar a Deus e confessar os seus pecados. No versículo 2, Davi demonstra genuinamente o arrependimento diante dos seus pecados. Mais um ponto: arrependimento. Um homem ou um servo, para ser segundo o coração de Deus, ele precisa de um homem que demonstre um arrependimento genuíno. Davi entendia que a sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não das suas próprias vontades. O versículo 10, ele declara: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas um ponto em que um homem ou uma mulher, para se chamar segundo o coração de Deus, ele precisa entender que tem necessidade de ter comunhão com o Criador, de ter comunhão com Deus. A preocupação de Davi não era perder o seu poder, a sua riqueza, a sua fama. Não. A sua maior preocupação era ser privado da sua comunhão com Deus. Davi não estava nem aí para as riquezas, para a fama, para o poder, mas sim ele se preocupava de perder a sua comunhão com Deus. Nós vemos isso no verso 11, que fala: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Quando nós saímos da presença de Deus, só pela misericórdia, nós sofremos. Quando nós estamos na presença de Deus, mesmo com as nossas limitações, nós temos forças para continuar. Mas quando nós não estamos na presença de Deus, nada podemos fazer. Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e com as proclamações da vontade de Deus. Davi era comprometido com aquilo que Deus queria que o povo fizesse para ser feliz. Davi anunciava a Deus, ele glorificava a Deus. No versículo 13 e 15 fala: Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se arrependerão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará
os teus louvores. Então, Davi, ele tinha uma preocupação com o seu próximo. Ele amava o seu próximo, a chegar ao ponto de falar: olha, Deus, põe a palavra na minha boca, porque eu quero passar para o meu semelhante que ele tem necessidade de ti. Eu não quero que ele viva no pecado, mas me capacita que eu conseguirei passar a tua mensagem para que essa pessoa seja salva. E nós também, para ser um servo segundo o coração de Deus, nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que proclamar a palavra de Deus. Nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que ter vontade de ver o nosso próximo salvo, aquela pessoa que ainda não conhece a Deus, para que nós possamos buscar aquela pessoa e ela obtenha a salvação em Cristo Jesus. Algumas lições nós podemos aprender como ser um homem segundo o coração de Deus. Quando olharmos para a vida de Davi, entendemos algumas verdades fundamentais sobre o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. E nós já vimos aqui várias verdades ao que pode ser uma pessoa ou um servo segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, ser um homem segundo o coração de Deus não é resultado dos seus próprios méritos, mas da graça de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele agia de acordo com a vontade de Deus. Mas como vimos, Davi, que era um homem imperfeito, porém ele sabia que dependia da graça e do poder de Deus e do poder do Espírito Santo para que o seu coração tivesse um alinhamento com o coração de Deus. Davi precisava que o seu coração fosse alinhado com o coração de Deus para que ele pudesse ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Nós, servos do Senhor, nós temos que querer ter o nosso coração alinhado com o coração de Deus para que nós possamos ser chamados servos segundo o coração de Deus. Quando nós deixamos Deus trabalhar no nosso coração, quando nós deixamos que Deus nos coloque dentro da sua vontade, quando nós fazemos a vontade de Deus, cumprimos tudo aquilo que Deus quer que nós cumpramos, aí sim o nosso coração começa a se alinhar com o coração de Deus. Aí as coisas começam a se encaixar. Aí nós percebemos que Deus está no controle. Nós percebemos que quando nós pedimos, Deus está pronto a nos dar. Quando nós precisamos, Deus está ali: olha, eu estou aqui. Por quê? Porque o seu coração está alinhado com o meu coração. A minha vontade tem que ser a vontade de Deus. A sua vontade tem que ser a vontade de Deus, para que Deus derrame bênção sobre as nossas vidas e para que nós possamos ser chamados servos segundo o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus, ou ser um servo, uma serva segundo o coração de Deus, é ser plenamente satisfeitos no Senhor. Nós temos que ter satisfação em Deus. Nós temos que estar sempre satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Nós temos que estar sempre felizes com o que nós temos. Mas muitas vezes não é isso que fazemos. Muitas vezes nós reclamamos, nós temos tudo e reclamamos de tudo. Deus nos dá a vida, Deus nos dá o nosso lar, Deus nos dá a nossa família, o nosso trabalho, Deus nos dá coisa que nós não precisaríamos, mesmo assim
nós estamos reclamando de Deus. E como que nós podemos ser chamados um servo, uma serva, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, se nós não estamos fazendo aquilo que satisfaz a Deus? Nós somos muitos reclamões, mas nós temos que ter a consciência de que nós temos que fazer plenamente a vontade de Deus nas nossas vidas. É entender que a vontade divina prevalece sobre a vontade dos homens. Muitas vezes nós queremos fazer a vontade do homem e não queremos fazer a vontade de Deus. E essa vontade do homem é a nossa própria vontade. Nós queremos fazer a nossa vontade e deixar a vontade de Deus no segundo plano. Davi dizia que não andava à procura de grandes coisas, ou de maravilhas, ou de realizações pessoais, mas que esperava no Senhor e descansava nele, como um filho descansa nos braços da mãe. Salmo 131 declara isso. Davi descansava nos braços do pai, como um filho descansa no braço de uma mãe. Você já descansou no braço da sua mãe? Não é gostoso? Imagina descansar no braço de Deus, nos braços de Deus. Quando você está triste, você deita lá a sua cabecinha nos braços do Senhor e fala: olha, Senhor, eu estou triste, eu estou machucado, eu estou arrasado. E o Senhor vem, coloca a sua mão sobre a sua cabeça e fala: olha, meu filho, aqui estou eu para te ajudar, para te consolar, para te fortificar, para que você se levante, para que você seja feliz, para que você pare de sofrer. Então, para que possamos ser servos segundo o coração de Deus, nós temos que descansar nos braços do nosso Pai, como Davi fazia. Ser um homem, ser um servo segundo o coração de Deus é crer na soberania absoluta do Senhor sobre todas as coisas. Nós temos que crer e confiar em Deus. Crer que Deus é soberano. Crer que Deus é sobre todas as coisas. Que Ele pode todas as coisas. Temos que crer e confiar em Deus em qualquer circunstância nas nossas vidas. Não importa o momento em que nós estamos passando. Estamos passando por esse momento difícil, mundialmente, esses dias caóticos, esses dias em que muitas famílias estão chorando a perda dos seus entes queridos. Muitas vidas estão presas dentro de casa, oprimidas. Mas não importa qual seja as circunstâncias da nossa vida, nós temos que ter a plena certeza e confiar em Deus, que Ele muda toda essa situação. Confiar em Deus é um motivo para qual um servo, uma serva, possa ser chamada segundo o coração de Deus. Se alguém, segundo o coração de Deus, será completamente oposto. Ser alguém segundo o coração de Deus será completamente o oposto de ser segundo ao coração dos homens. Quando você é um homem, uma mulher segundo ao coração de Deus, você é o oposto de ser segundo o coração dos homens. Ou nós somos segundo o coração de Deus, ou nós somos segundo ao coração dos homens. Ou agradamos a Deus, ou agradamos os homens. A quem é que você quer agradar? A quem é que eu quero agradar? A Deus ou aos homens? Davi, ele agradava a Deus. Por isso, foi chamado segundo o coração de Deus. Nós, servos, escolhidos por Deus, chamados por Deus para servi-lo, temos que agradar homens ou agradar a Deus? Eu prefiro agradar a Deus, mas confesso que muitas vezes agrado o homem.
porque nós somos falhos. Mas para que eu possa ser chamado um servo segundo o coração de Deus, eu tenho que desagradar os homens e agradar a Deus. Não há meio termos. Saul, ele foi alguém segundo ao coração dos homens. Por isso rejeitou Deus a Saul. Porque ele não foi segundo ao coração de Deus, mas foi segundo ao coração dos homens. Ele quis agradar o homem e não agradou a Deus. Por isso Deus falou: olha, acabou a sua hora. Sua chance foi embora, agora já era. Foi alguém segundo o coração dos homens e acabou rejeitado por Deus. Nós vimos isso lá em Samuel. Ser um homem segundo o coração de Deus significa estar submetido ao pronto exame do Senhor. Eita, difícil, hein? Poder estar submetido ao exame de Deus. Deus vai te examinar e Deus vai te aprovar. Lá no Salmo 139, nós vemos isso, Davi. Por exemplo, o salmista reconhece a sua limitação diante da soberania de Deus, da grandiosidade de Deus. Então ele ora para que Deus o examine e avalie se há nele algo que ofenda ao Senhor, pois ele quer ser conduzido pelo caminho correto. Davi fala: Senhor, examina-me, vê se há em mim algo impuro e guia-me, conduz-me pelo caminho eterno. Então nós precisamos deixarmos ser examinados por Deus, para que nós possamos ser servos e servas segundo o coração de Deus. E para finalizar, eu concluo falando: os homens e as mulheres segundo o coração de Deus são aqueles que são sondados, corrigidos, instruídos e guiados pelo Senhor. Esses são os homens e as mulheres segundo o coração de Deus, que são sondados. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algo mal. Sim. Então, corrige, Senhor. Corrige-me para que eu não possa ser afastado de Ti. Instrua-me, Senhor, para que eu possa andar nos Teus caminhos, para que eu possa Te fazer aquilo que Te agrada. E guia-me pelo caminho certo. Não deixe-me sair dos Teus caminhos. Guia-me pelos Teus caminhos corretos. Amém? Então, relembrando aqui alguns pontos para ser um servo segundo o coração de Deus. Primeiro, ter consciência de que é um pecador. Segundo, confessar o seu pecado a Deus. Sou pecador, Senhor, me perdoa, confesso o meu pecado a Ti. Terceiro, demonstrar o genuíno arrependimento dos seus pecados e clamar pela misericórdia de Deus. Senhor, sou pecador, tenha misericórdia de mim, salva-me. E entender que depende da graça de Deus e não da força da sua própria vontade, porque seu coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. E quinto e último, não se preocupar em perder o poder ou a riqueza ou a fama, mas não ser privado da comunhão com Deus. Esses 5 requisitos podem nos levar e nos fazer a ser chamados servos segundo ao coração de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, ó Deus, a qual nos orienta e abre as nossas mentes para que nós venhamos entender o que devemos fazer para que possamos ser chamados
servos segundo o teu coração. Ó Deus, ajuda-nos a viver uma vida santa e agradável a Ti. Ó Deus, que nós possamos ter o exemplo de Davi, um homem imperfeito, como nós somos, mas um homem que buscava a fazer a vontade de Deus, o homem que buscava a ser orientado por Deus. Ó Deus, nos orienta, nos mostra o caminho no qual nós devemos andar. Vê se há em nós, ó Deus, um coração impuro, e lava-nos, Senhor, para que nós possamos tornarmos mais alvos do que a neve. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a estar sempre na Tua dependência. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer sempre a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a Te buscar. E se em algum momento, ó Deus, nós pecarmos, nós tropeçarmos, ó Deus, estende a Tua santa mão poderosa e nos levanta e nos traga para os Teus braços, Senhor. Para que em Teus braços nós possamos nos fortalecer, nos dar forças nesses momentos difíceis e que nós possamos fazer a Tua vontade, para que nós possamos ser chamados servos segundo ao coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.